luta tentando se livrar das suas dívidas, mas tentando de uma forma efetiva. Você quer se livrar das suas dívidas e nunca mais entrar nelas. Mas te surgiu uma dúvida. Por quê? Para você conseguir se livrar das suas dívidas, você sabe que vai precisar colocar praticamente todo o dinheiro que você ganhar aí nos próximos meses ou até anos da sua vida nessa dívida. Vai precisar ter foco total para conseguir se livrar dela. Mas você também sabe que sem uma reserva, nem a menor que seja, como que você vai conseguir não entrar em outra dívida? Porque você bem se lembra que acabou caindo numa dívida por conta da falta de reserva. Então, o que fazer? Não sai desse vídeo que hoje eu vou te responder essas e outras perguntas. Eu sou a Carol Barreto, sejam muito bem-vindos ao Aprenda a Renda, o canal que simplifica e descomplica o seu dinheiro para você. Gente, vocês não sabem a diferença que faz toda vez que você curte um vídeo aqui do canal. O YouTube, ele só mostra os vídeos de canais que ele entende que são bons, que fazem conteúdos relevantes para os usuários do YouTube. Então, toda pessoa que assiste um vídeo no YouTube e curte esse vídeo, aperta ali na mãozinha assim, toda pessoa que faz isso sinaliza para o YouTube que aquele é um conteúdo bom, que é legal e que ele deve mostrar este conteúdo para mais pessoas. Então, para que um canal cresça aqui dentro do YouTube, é crucial que as pessoas que gostam dos vídeos, que assistem, curtam esses vídeos. Então, você aí que está assistindo esse vídeo aqui, que gosta dos conteúdos aqui que eu posto, que me acompanha aqui no canal todas as terças e quintas às 11, não deixe de curtir esse vídeo aqui para o YouTube mostrar ele para cada vez mais pessoas. E claro, para você levar a minha gratidão para todo sempre, amém. Este é realmente um paradoxo da vida da pessoa endividada. Poderíamos até chamar isso do paradoxo da endividada. Acabei de criar esse nome aqui. Por quê? Porque a maioria das pessoas que contraem dívidas não contraem dívidas porque queriam e acharam maneiro contrair uma dívida. Não, geralmente as pessoas acabam contraindo dívidas, ou seja, contraindo aquela dívida ruim que a pessoa não consegue pagar e fica ali naquele desespero, na tensão. Por quê? Porque não tinha uma reserva para um momento de emergência. E foi justamente isso que fez ela cair na dívida. Ou seja, a pessoa que está no momento em que você está tentando se livrar desta dívida problemática, correndo atrás na luta, um dia após o outro, esta pessoa precisa também de uma reserva de emergência para que ela consiga não entrar em outras dívidas. Mas o que fazer primeiro, né? O que resolver primeiro? Será que primeiro você deve resolver a sua dívida e esquecer a reserva de emergência, deixá-la para depois? Ou será que, na verdade, o que você deve esquecer e deixar para depois é a sua dívida? E começar a focar tudo na reserva de emergência. O que você deve fazer? Segue aqui o fio que eu vou te explicar. Eu não sei se você sabe, mas existem dois tipos de dívida. Pelo menos eu separo em dois tipos, tá? Não sei se as pessoas separam em mais tipos, mas eu vou separar aqui para você. O que faz sentido aqui pra gente é separar em dois tipos. As dívidas de juros altos e as dívidas de juros baixos. Percebeu que é o juro da dívida que vai dizer de que grupo ela faz parte. Por quê? O juro de uma dívida é o que vai definir se ela vai crescer rápido a ponto de acabar com a sua vida em pouco tempo ou se ela vai crescendo paulatinamente para acabar com a sua vida só lá na frente. Isso quer dizer que uma dívida de juro alto, ela tem uma grande possibilidade de virar uma bola de neve. E neste contexto temos duas dívidas que são as dívidas de maior juros do mercado. A dívida de cartão de crédito e a dívida de cheque especial. Já falamos sobre isso aqui no canal, do porquê que essas dívidas têm um juro tão alto, o que difere ela das outras. Essas dívidas são créditos pré-aprovados. Tudo aquilo que está pré-aprovado, o banco tem um risco maior que a pessoa não pague, porque ele nem conversou com ela, ele não sabe nem que momento ela está da vida dela, que momento ela está pegando aquele dinheiro. Ele está só já pré-aprovando e deixando lá para ela usar como ela bem entender. Ou seja, se a pessoa que tem um cartão de crédito, um crédito pré-aprovado, está passando por um momento de dificuldade financeira muito grande, o banco não sabe disso.
e ele emprestou mesmo assim. Por isso, essa pessoa vai ter um risco mais alto de devolver esse dinheiro, de pagar essa dívida. Então, o que o banco faz? Para se prevenir disso, ele já joga um juro lá no alto para todo mundo, para quem paga e para quem não paga. Que beleza! Por isso, uma dívida de cartão de crédito ou uma dívida de cheque especial precisam de uma atenção especial da sua parte. Uma coisa que você precisa sempre se lembrar nesse momento é que nenhum investimento que você faça com o seu dinheiro, ele vai crescer na velocidade comparável ao de uma dívida, seja essa dívida qual for. Se você tá com um investimento aí, se alguém te ofereceu um investimento que cresce na velocidade de uma dívida, você pode ter certeza que isso é golpe, não bote seu dinheiro lá, tá? Tendo isso em vista, o que você vai precisar fazer primeiro? Focar na sua reserva de emergência, colocar o seu dinheiro lá, ou buscar resolver o problema da sua dívida? Buscar resolver o problema da dívida, porque, como eu falei, nenhum investimento vai crescer na velocidade da dívida. Então, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro frear a dívida, percebe? Não necessariamente você vai pagar, quitar essa dívida antes de começar uma reserva de emergência. Não é isso, porque provavelmente você vai demorar para quitar essa dívida. Lembra que existem dois tipos de dívida, um de juros mais alto e uma de juros mais baixo? No momento em que você olhar para as suas dívidas, você precisa conseguir identificar elas, sabe? Fazer tipo um raio-x, entender, tomar pé da situação, saber qual é o tamanho do juro de cada dívida, em quanto que ela já tá, qual o tamanho dessa bola de neve, se já virou uma bola de neve ou ainda não virou, se ainda dá tempo para salvar da bola de neve, o quanto que você tá pagando ali, qual é a parcela dessa dívida, o quanto que você já pagou. Ou seja, você precisa entender, tomar pé de toda essa situação para você conseguir identificar quais são as dívidas mais perigosas e se livrar deste perigo, ou seja, frear o crescimento dessa dívida. Frear o crescimento entenda-se por diminuir o juro e fazer com que a parcela dessa dívida caiba no seu bolso, caiba dentro do seu orçamento, porque aí você consegue viver, pagar as suas contas, fazer as suas coisas, fazer a sua reserva de emergência, apesar da sua dívida. E como você faz isso? Organizando a casa, tomando pé da situação e renegociando. É preciso sim ir renegociar as suas dívidas com quem você está devendo. Sentar para conversar e se mostrar verdadeiramente disposta a pagar essa dívida. Mostrar que você não está ali dizendo que você vai deixar para lá e você não liga. Não, você se endividou porque você estava passando por uma dificuldade que todo mundo pode passar, ninguém está livre de viver dificuldade financeira. E você quer organizar as suas finanças, pagar essa dívida, renegociar, incluir ela no seu orçamento, para justamente você poder organizar tudo com a casa organizada, fazer a sua reserva de emergência e conseguir nunca mais cair numa dívida dessa. Mas muito importante aqui, tá? Muito importante, presta atenção. Sem mudar a sua mentalidade, mentalidade, não adianta você fazer tudo isso que eu te falei aqui. A nossa mentalidade, ela é o início de tudo. Nós temos na nossa cabeça um leque enorme, quase que infinito de pensamentos que nós fomos adquirindo ao longo de toda a nossa vida. Toda a nossa vivência, a vivência com a nossa família, tudo que a gente aprendeu desde a infância até hoje. Nós fomos acumulando esses pensamentos na nossa cabeça. Pensamentos esses que às vezes a gente nem tem noção, a gente nem se dá conta que tem esse pensamento ali, mas ele está ali e ele está ali vivo, atuante na sua vida. Esses pensamentos, eles geram sentimentos e a partir destes sentimentos é que nós tomamos as nossas ações e atitudes. Então, muitas vezes, a gente toma uma atitude achando que é uma atitude super consciente, pensada, organizada, planejada, mas na verdade ela é fruto de um pensamento que entrou na nossa cabeça num momento que a gente nem lembra mais e que está ali atuante e a gente nem está percebendo isso. Por isso, você prestar atenção na sua mentalidade e se esforçar para mudar isso, mudar a forma como você pensa e age sobre as situações, é crucial para você conseguir mudar os seus hábitos, inclusive os hábitos que acabaram te levando para a situação que você está vivendo hoje.
Porque, obviamente, se você tivesse uma reserva de emergência lá atrás, antes de contrair a sua dívida, muito provavelmente, talvez você não estivesse nesse lugar, porque houve uma emergência. Mas, por que você não tinha essa reserva, não é mesmo? Esse é o ponto. Quando a gente vai andando cada vez mais para trás, a gente vai vendo onde estão os problemas. Então, mudar a sua mentalidade, com certeza vai ser crucial para você conseguir não entrar mais, não cair mais nessa. Uma dica aqui muito importante, crucial neste momento da sua vida para você conseguir fazer a sua reserva de emergência. Separar o dinheiro da reserva de emergência dos demais, ou seja, tirar este dinheiro da sua conta e colocar num outro lugar que você não tenha um acesso tão facilitado. E por que é importante não ter um acesso tão facilitado? É importante que você tenha uma liquidez diária neste investimento que você vai colocar a sua reserva de emergência. Mas é importante que a facilidade não seja tão grande quanto o dinheiro numa conta, numa poupança vinculada à sua conta de resgate automático, por exemplo. Geralmente as pessoas fazem muito isso. Colocam a reserva de emergência num investimento que está ali vinculado à conta dela de resgate automático, ou seja, quando você vai precisando, você vai usando sem muito controle. Então isso não é interessante. O mais interessante e que vai te ajudar a fazer a sua reserva de emergência é separar esse dinheiro dos demais. Porque, como eu estava falando, você vai precisar, neste momento, mudar a sua mentalidade. Isso não é uma coisa da noite para o dia. Adoraríamos que fosse, mas não é. Então, você vai precisar se ajudar. Vai precisar de ajudinhas, de coisas que te impeçam de tomar ali as decisões tão prejudiciais à sua vida. Então, quanto menos você tiver acesso facilitado a esse dinheiro, melhor. E claro, para te ajudar nessa, que eu não ia te deixar na mão, jamais eu faria isso, temos um vídeo aqui no canal te mostrando na prática como você faz para investir o seu dinheiro num investimento muito bom para reserva de emergência. Então, vai nesse vídeo aqui, no card que eu vou deixar aqui para você ver na prática o passo a passo de como investir o seu dinheiro no Tesouro Selic pela corretora da Nu Invest. Eu mostrei o passo a passo através do meu celular, abri o meu aplicativo da Nu Invest e te mostrei como você faz isso. Lá no vídeo, eu investi R$ 122, que era o mínimo para investir no Tesouro Selic. Mas você não precisa se prender a esse valor. Você pode investir qualquer valor acima disso. Não dá para investir menos que isso, mas acima você pode. Então você não precisa se prender ao valor que eu mostrei. O importante é você ver o passo a passo e aplicar ele aí na sua vida. E lembrando que abrir uma conta na Nu Invest é muito simples. Você só precisa de um celular com acesso à internet e só precisa baixar o aplicativo no seu celular, que é tudo online. A conta não tem custos e você consegue investir no Tesouro Selic também sem custos, só tendo o custo do seu investimento. Espero então que esse vídeo aqui tenha te ajudado e tenha sanado a sua dúvida, né? O que você faz se você investe na reserva de emergência ou se você prioriza o pagamento das contas. Espero que tenha ficado claro que é muito importante que a sua prioridade número 1, né? Prioridade prioritária, seja resolver o problema das dívidas, minimizar os danos e diminuir, desacelerar o crescimento dessas dívidas. Esse precisa ser o seu ponto principal, o seu foco. Mas é muito importante que você faça isso para poder organizar as suas finanças, incluir as parcelas da dívida no seu orçamento mensal e normal, para que você consiga viver apesar da sua dívida e ir montando a sua reserva de emergência ao mesmo tempo. Então, na verdade, resolver o problema da dívida é o ponto principal, tem que ser o seu foco. Mas pagar a dívida não precisa ser antes de montar a reserva de emergência. Você, na verdade, precisa fazer as duas coisas concomitantemente juntas.
E outra coisa que seria importantíssimo que você fizesse concomitantemente junto é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisada todas as terças e quintas às 11, que é quando a gente tem vídeo novo por aqui. Ah, e outra coisa, não deixe de deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre este assunto, sobre outros assuntos ou qualquer outra coisa que você queira falar, se você tiver algum elogio ou alguma sugestão. Não deixe de comentar aqui, porque eu gosto muito de ver quando vocês comentam e eu sempre deixo um tempinho do meu dia, da minha vida, para responder todas as pessoas. Então não deixe de comentar, sinta-se totalmente à vontade. Eu sou a Carol Barreto, esse é o Aprenda Renda aí. Até o próximo vídeo.